Assentos, aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus 11. Eu vou ler alguns versículos. Vamos abrir em Hebreus 11. Hebreus 11. O título fala assim: a essência e o sentido da fé. Vou ler do 1 ao 3, depois mais alguns versículos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. E aí ele vai falando de vários heróis da fé. Eu vou só citar Abel, Enoque, Noé, e eu quero falar um pouquinho de Abraão. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade que era um centro comercial, mas era um centro de idolatria também. Era um centro que não se buscava o nome de Deus lá. Não se buscava o nome de Jeová ou Yahvé, o nome do nosso Deus. Mas Abraão, sendo descendente de Sete, um dos 3 filhos de Adão e Eva, ele foi chamado por Deus. E ele não sabia para onde ele ia. Deus falou: vem, sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou te mostrar uma terra, e a tua descendência será mais numerosa do que as estrelas dos céus e do que a areia do mar. Abraão já tinha uma idade, se eu não me engano, ele tinha aqui já 70 ou 80 anos, quando ele recebeu essa promessa. E ele já pensou assim: mas eu vou ter uma descendência? Sara era estéril, Sara não podia ter filhos. Ele pensou assim: mas eu vou ter? Mas o que fala Hebreus? Que Abraão creu na promessa de Deus, e isso lhe foi imputado pela justiça. Abraão, com 100 anos, teve Isaac, e Sara tinha 90 anos. Ou seja, eu gosto muito de uma expressão aqui em Hebreus, que fala que Abraão creu contra a esperança. Qual que é a esperança normal? É você ter um filho ali, até os 40 anos de idade, 35, quem sabe? É o normal, né? Quando você está na fase fértil. Mas depois disso, com 100 anos, você ter um filho, isso é crer contra a esperança. Então, meu querido e minha querida, se você está aqui nessa noite, vou receber uma palavra de Deus, ou você está buscando algo do Senhor, e alguém falou para você: não, mas isso você não vai conseguir. Creia contra a esperança. Amém? Creia no seu Deus, que é o Deus do impossível. A porta está fechada para você? Creia contra a esperança, vai se abrir outras portas para você. E você vai ter como escolher até a melhor porta para você. Coloque-se diante do Senhor. Clame ao Senhor, busque ao Senhor. Espera nele, confia nele e ele vai te abençoar. Amém? Quem tem fé, ergue sua mão. E vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Estamos aqui nessa noite porque nós cremos, Pai querido, na Tua palavra. Cremos que o Senhor nos resgatou, que o Senhor nos tirou de um tremedal de lama. Oh, Senhor Jesus, o Senhor tirou-nos da perdição. E o Senhor nos trouxe para a luz, para a Tua presença inigualável, Pai. Tua presença doce e suave. Pai querido, nessa noite, Pai, nós queremos Te adorar, nós queremos glorificar o Teu nome, queremos que o Seu nome seja exaltado no nosso meio. Abençoe cada um aqui, Senhor, cada necessidade, cada pedido. Ensina-nos, Pai querido, a ter fé. Ensina-nos a crer, Senhor Deus, como os patriarcas creram, como Abraão creu, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe, nos dê a Tua bênção e se conosco, porque nós precisamos da Tua presença a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe a todos. Aleluia.
Aleluia. Amém? Quero começar a fazer o seguinte, ó. Todo mundo olhando para aquela porta lá, estica a mão lá para a porta assim, ó. A gente vai mandar para fora algumas coisas aqui de dentro, amém? Fala assim: toda tristeza, toda depressão, toda religiosidade, em o nome de Jesus Cristo, para fora desse lugar. Neste lugar, nós aceitamos apenas a presença do Santo Espírito de Deus e de seus anjos. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. As palmas. Onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e minha saída. Bendita será sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Declare com fé. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. E sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transportarei para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, Obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. Aleluia. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Por onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e minha saída. Bendita será sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transportarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transportarei para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, em tudo que eu faço.
abençoado é. Obrigado, Jesus. Nós cremos, Pai, que somos abençoados em Ti. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Glorificado seja o Senhor por essa noite. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor jamais rejeita um coração contrito, um coração quebrantado. Então nós nos achegamos nessa noite, Senhor, com o nosso coração quebrantado, para ouvir a Tua palavra e ser tocado pelo Senhor. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Estamos aqui, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome, somente para isso, meu Pai. Aleluia. Nesse da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Declare. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Essa igreja, pela cruz, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Quebrantado do seu amor.
Senhor, toda glória, todo louvor, toda majestade, Pai, nós te damos nessa noite. Deus, quem seríamos nós se não fosse pela Tua presença? Quem seríamos nós, Senhor, se não fosse pela Tua misericórdia, pela Tua graça? Deus, o Senhor permitiu-nos ter o Senhor como nosso abrigo, como nossa segurança, como cuidado nosso, Senhor. Então nós te adoramos porque este ano o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor cuidou do Brasil, o Senhor cuidou da nossa cidade, Senhor. O Senhor cuidou dessa igreja, o Senhor tem nos abençoado com um sopro de vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós só temos a agradecer. Aleluia. Fique nesse espírito de adoração. Oh, Jesus. Santo, 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 santo. Luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu, eu viverei só para ti, proclamarei teu nome pra sempre, declare, tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Declare isso a Deus. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador teu, eu viverei só para ti, proclamarei teu nome pra sempre. Oh, tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia.
Você pode declarar isso a Deus. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Tu és Senhor, o Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Declare, tu és bom. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Só a igreja. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos. Enquanto você declara, o Senhor vai te entregando a vitória nessa noite. Declare mais forte, mais alto. O Senhor é bom. Declare, irmão. Meu refúgio em tempos de angústia. E o Senhor é bom. Meu refúgio em tempos de angústia. O Deus da guerra está em teu favor. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Aleluia ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Deus seja louvado, nós estamos nessa noite aqui para adorar o nosso Deus. Sejam todos bem-vindos, nossos visitantes também, que nessa noite nós possamos encontrar uma bênção especial do nosso Deus, um toque do Senhor. Você veio nesta casa, neste lugar de oração, de adoração neste lugar, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Nós adoramos ao Senhor e pela sua graça e a sua misericórdia, Ele tem nos abençoado com muitas bênçãos, bênçãos sem medidas. Nós queremos convidar a todos a participarem das nossas programações semanais, nossos cultos, as programações da igreja. Deus tem abençoado muito a sua igreja, o seu povo. Amanhã cedo nós estaremos aqui a partir das 8 horas, de 8 às 9 horas, na oração matinal. E você pode participar, se você tem essa disponibilidade de estar aqui na parte da manhã, toda segunda-feira às 8 horas, orando já para você ir para o seu trabalho, já tendo esse momento de comunhão com Deus, esse momento de oração especial. Na quarta-feira teremos a nossa noite de oração em milagre, aqui a partir das 7h30, momento aqui rápido também, onde nós estamos aqui clamando ao Senhor por aquilo que Ele pode fazer sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Você pode trazer uma pessoa também que você gostaria que ouvisse a palavra de Deus, que recebesse um milagre do Senhor. Essa é uma noite especial para isso, para nós estarmos aqui clamando e confiando naquilo que Deus pode fazer por nossas vidas. Na quinta-feira nós daremos continuidade à campanha que tem acontecido aqui, às 14h30, na nossa Tarde com Deus. Venha participar aqui na quinta-feira à tarde, 2h30, vai ser bênção sobre a sua vida. Na sexta-feira, irmãos, o culto vai ser na casa do nosso irmão, o diácono Eugênio, irmã Marina. Vai ser lá na casa deles, na próxima sexta, às 20 horas. Os irmãos conhecem aí os nossos queridos obreiros, diácono Eugênio, irmã Marina. Vai ser lá na casa deles, na próxima sexta. Para quem não sabe o endereço, procure os irmãos, para que você possa ir pegar o endereço e participar. Próxima sexta-feira, às 8 horas da noite. No sábado nós teremos também a ministração, vai ser no próximo sábado, né, Luciane? Próximo sábado, a ministração aqui com a Luciane, a psicóloga aqui da nossa igreja,
e ela estará ministrando às mulheres aqui sobre cura interior. Então as irmãs são convidadas a participar, todo mês tem essas ministrações aqui com a psicóloga Luciane, tem sido muito bom, as irmãs têm gostado, têm sido abençoadas, e você pode trazer também mais uma mulher para estar aqui conosco, jovem, adolescente, uma mulher já casada, solteira, enfim, para todas as mulheres, essa ministração que tem sido edificante, tem feito bem para a alma das mulheres. Então vai ser sobre cura interior, e as irmãs não podem perder, porque vai ser bênção para a sua vida, para a glória de Deus. No domingo estaremos aqui na parte da manhã em oração às 9h, e às 9h30 estaremos aqui na nossa escola bíblica dominical, dando continuidade aos nossos estudos aqui da palavra do Senhor. Hoje nós temos como objetivo também, irmãos, apresentar a Deus uma oferta especial para Guiné-Bissau. A igreja tem esse objetivo de, a partir do ano que vem, iniciar esse trabalho missionário lá em Guiné. E essa oferta será destinada para a abertura deste campo missionário. Então você pode pegar o seu envelope que está ali atrás, você pode também fazer um compromisso de apresentar essa oferta mensalmente, uma oferta voluntária. Você vai definir isso de acordo com as suas condições, e aquelas vidas vão ser abençoadas por nosso intermédio. Então você tem essa oportunidade nesta noite também de ofertar para esta causa, Projeto Guiné-Bissau. Está aí, faça o bem sem ver a quem. Então nós temos isso, Deus tem colocado isso no nosso coração, e Ele vai abençoar muito a nossa vida em nome de Jesus. Eu peço que os presbíteros, por gentileza, estejam aqui à frente. Eles vão ministrar a unção nesta hora. E você também que veio preparado para dizimar, vem e traga o seu dízimo. Traga o seu dízimo com fé no Senhor, com confiança, com gratidão a Deus também, por que não? Por ter essa oportunidade de entregar o seu dízimo. Muitas pessoas não têm condição de fazer isso. E se Deus tem nos dado esta condição, nós temos que retribuir ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Eu convido você a se colocar de pé nesta noite e trazer aqui à frente essa oferta especial para Guiné, e o seu dízimo também, e os presbíteros estarão te ungindo e orando por sua vida. Que Deus os abençoe, irmãos. Vamos continuar adorando ao nome do Senhor. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Vamos colocar de pé, irmãos, amém? Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou.
Eu achava dessa bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado. Queremos te agradecer pelo dizimista, o ofertante, aquele que é fiel na sua casa, Senhor. Peço também, Senhor, agora para aqueles que foram ungidos. Senhor, se for para a cura, que eu ministro cura agora em nome de Jesus. Se for libertação, que haja libertação. Se for algo da provisão do Senhor sobre essas vidas, sobre essas famílias, eu trago a existência sobre o nome de Jesus, sobre cada um de nós. Cura, transforma, liberta. Senhor, eu quero orar também pelos pedidos de orações também aqui nessa caixa. Que o Senhor esteja alcançando, esteja transformando e libertando, Senhor. Pai, lhe peço pela vida do Jefferson, que essa semana estará indo para uma situação de aposentadoria, Senhor. Que o Senhor abra as portas. Eu oro por pessoas aqui também que precisam de porta de emprego, que o Senhor abra a porta de emprego. Aqueles que precisam de milagre, precisam a providência, algo do Senhor, que o Senhor traga a existência esse ano ainda. Pai, em nome de Jesus, abençoe nossas vidas. Tem uma palavra para uma pessoa aqui nessa noite. O Senhor te prometeu esse ano ainda, e Ele pede para te avisar que esse ano ainda não terminou. E Ele vai cumprir os projetos dEle nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, teu nome, Jesus. Amém. Essa canção é nova, querido. Aí você vai lendo lá, vai cantando, ou se simplesmente quiser fechar o olho e ouvir a canção. Amém? Deus, só tu és a razão pra cantar. Rei das nações, me chamou pra ser filho, transferiu a mim seu DNA, me
autoridade, sou herdeiro seu. Meu Deus, teu nome é grande, tremendo, meu Pai, te amo, não sei viver sem ti. Deus, só tu és a razão pra cantar. Rei das nações, me chamou pra servi-lo, transferiu a mim seu DNA, me vestiu de autoridade, sou herdeiro seu. Meu Deus, seu nome é grande, tremendo, meu Pai, te amo, não sei viver sem ti. Meu Deus, teu nome é grande, tremendo, meu Pai, te amo, não sei viver sem ti. Sou teu filho, vim de dentro do teu coração. Que mistério lindo, hoje eu sou tua habitação. Sou teu filho, vim de dentro do teu coração. Que mistério lindo, hoje eu sou tua habitação. Meu Deus, teu nome é grande, tremendo, meu Pai, te amo, não sei viver sem ti. Mais uma vez, só igreja. Meu Deus, teu nome É grande, tremendo, meu Pai, te amo, não sei viver sem ti. Meu Deus, teu nome é grande, tremendo, meu Pai, te amo, não sei viver sem ti. Aleluia, Jesus, dá uma salva de palmas ao Senhor. Amém.
Amém, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 7, a partir do versículo 8, ou melhor, 7 em diante. Apocalipse 22, verso 7 em diante. Vamos refletir naquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. É sempre um grande desafio estar aqui à frente para ministrar a palavra do Senhor. E é com temor e tremor que me coloco aqui nesta noite diante dos irmãos para ministrar a palavra do Senhor. Apocalipse 22, verso 7 em diante. Quem achou diz amém? Amém. Vamos ler. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Este versículo é muito bonito. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Você pode falar com Jesus neste momento por mais um instante. Vou te dar aí alguns momentos, alguns segundos para você aí falar com o Senhor, de repente fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o seu coração, para que você possa então neste momento se conectar de uma maneira profunda ao Espírito Santo que já tem agido e falado ao seu coração. Ele está neste lugar. E nós estamos aqui para ouvir a sua voz, para ouvir a sua palavra. Muito tem Ele para falar aos nossos corações nesta noite. Muito tem Cristo para fazer neste lugar nesta noite. E Ele nos trouxe aqui neste lugar para a gente então ouvir aquilo que Ele tem a dizer à sua noiva, a igreja do Senhor. Senhor Jesus, nós queremos, Pai, nesta hora ouvir a sua voz, Pai. Ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor venha tocar em nossos corações, ó Deus, e transformar a nossa alma. E falar de uma maneira profunda em cada vida, neste lugar, Senhor. Me coloco, ó Deus, nas tuas mãos e peço ao Senhor a tua graça sobre a minha vida, ó Deus, e que me usem como canal, ó Deus, para falar a palavra do Senhor aos teus servos que aqui estão. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite. Assim, oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Estão abençoados aí? Todos abençoados. Vamos ouvir
uma reflexão aqui, uma conversa, algo que nós podemos aprender um pouco mais deste texto. Um teólogo que eu gosto e que talvez seja um dos mais importantes dentro da história do cristianismo é Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele viveu no IV século e ele foi um dos teólogos mais brilhantes dentro da história do cristianismo, escrevendo assuntos e temas que serviram como base para as principais teologias que foram se desenvolvendo no decorrer dos anos, no decorrer da história, no decorrer dos séculos. A sua teologia ela é bem fundamentada nas escrituras sagradas. O temor que este homem tinha pelas sagradas escrituras, pelo amor a Deus, pela devoção a Cristo, são coisas assim que nos maravilham, que nos tocam e que falam mesmo, nos inspiram. Tocam nos nossos corações e fazem com que o nosso coração, então, procure refletir um pouco mais e conhecer as grandezas desse Deus tão maravilhoso, que é o Deus que nós servimos, o Deus que nós estamos aqui para adorar e bendizer o seu nome. Eu tenho certeza que você está aqui nesta noite porque você ama ao Senhor, porque nós amamos ao Senhor, nós nos dispomos para estar aqui na igreja, participar dos cultos e viver uma vida agradável ao Senhor. Deve ser por amor, irmãos. Se não for por amor, tudo se tornou em vão. Se não for por amor que a gente faz as coisas que nós fazemos, tudo se tornou em vão. Se tornou algo que não tem nenhum valor. Então nós olhamos para a vida deste homem, Agostinho de Hipona, e de repente podemos até mesmo pensar que ele sempre teve uma vida santificada, uma vida piedosa, uma vida cheia de virtudes, mas não era bem assim. Agostinho de Hipona, ele tinha uma vida totalmente contrária àquilo que Deus espera de um ser humano, de uma pessoa, de um servo dele. Agostinho de Hipona, ele tinha uma vida totalmente devassa, vivia nas noitadas, nas noites da vida, na embriaguez, na prostituição. Ele era um homem de fato, com atitudes de fato reprováveis aos olhos de Deus, e até mesmo aos olhos da sociedade. Afinal de contas, ele era uma pessoa envolvida com muitas atividades que poderiam até mesmo comprometer outras pessoas além dele mesmo. E ele tinha uma mãe muito piedosa, uma mulher de oração, uma mulher que clamava a Deus, uma mulher que servia ao Senhor. E orava por seu filho, e intercedia pelo seu filho. Assim como as mães e os pais que aqui estão, as avós, os avós que oram e intercedem pelos seus filhos, pelos seus netos, essa mulher também fazia isso de uma maneira persistente, por longos e longos anos. Ela orava pelo seu filho, para que ele então pudesse ter uma experiência com Jesus. E ela não desistiu. Até que um certo dia, Agostinho, em um dos seus momentos, em um dos seus dias, ele vivia essa vida de libertinagem, e então ele ouve uma voz que dizia, era uma voz de uma criança, que dizia, toma e lê, toma e lê. Agostinho não entendeu muito bem o que dizia aquilo, o que aquilo significava, toma e lê, até que então ele se depara então com uma Bíblia, e ele então abre esse texto bíblico, que se encontra em Romanos, capítulo 13, versículo 13, que diz assim, não em orgias e bebedeiras, nem na devassidão e libertinagem, nem nas rixas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não procurei satisfazer os desejos da carne. Ele teve essa leitura, e o simples fato dele ler esse texto foi suficiente para impactar o seu coração, e para transformar completamente a vida deste homem. A partir daquele momento ele não foi mais o mesmo. A partir daquele momento ele decidiu então buscar a cada dia mais conhecer a este Deus, assim como o texto dizia para ele, revestivos do Senhor Jesus Cristo.
e não procurei satisfazer os desejos da carne. Era como se o próprio Cristo tivesse aparecido para ele e falado para ele: Agostinho, se revista de mim mesmo, se envolva em mim, se envolva em meu ser, e não em orgias, e não em bebedeiras, nem na devassidão, não na libertinagem, mas se revista de mim mesmo, e não procure satisfazer os seus próprios desejos, os desejos da sua carne, mas se encha de mim. Se envolva em mim, Agostinho. Agostinho entendeu bem essas palavras. E ele então passou a partir daquele dia, daquele momento marcante, onde Deus usou a voz de uma criança que dizia: toma e lê, toma e lê. Aquele homem então teve a sua vida transformada. Nós nunca podemos desprezar uma criança que pode ser usada por Deus para falar uma verdade transformadora, que pode mudar a vida de um homem, um adulto, por toda a sua vida, e fazer com que este homem se torne um dos mais importantes dentro da nossa história. Nós temos então que olhar para a vida deste homem e refletir como este homem teve uma transformação na sua vida. O que aconteceu no seu interior que fez com que ele então passasse a buscar a Jesus de uma maneira intensa, de uma maneira tão forte, tão firme e tão fervorosa, como foi a partir daquele momento em que ele teve o contato com as Sagradas Escrituras, e ele então teve a sua vida completamente transformada. E esse texto que nós lemos fala sobre essa fonte da água da vida, irmãos. E é essa própria fonte de água da vida que está falando neste texto. É o próprio Jesus. E os textos onde mostram as palavras de Jesus, Jesus falando, Jesus interagindo com o ser humano, são passagens assim maravilhosas que nós vamos então nos aproximar um pouco mais de quem era Cristo. Parece que sai um pouco do nosso, simplesmente do nosso pensamento, do mundo das ideias, então a gente começa a se aproximar de um Jesus próximo, de um Jesus presente, de um Jesus que viveu nessa vida, de um Jesus humano, mas Deus. E é interessante quando a gente lê os evangelhos, a gente lê aquilo que Jesus fazia, como ele falava, como ele conversava com as pessoas, e como ele era usado poderosamente por Deus. E quando nós olhamos aqui para o capítulo 22 de Apocalipse, nós vemos aqui que a ênfase que Jesus está dando neste texto é uma ênfase mais interior, algo que o ser humano pode desfrutar a partir do contato, a partir do convívio com Jesus Cristo, a partir dessa comunhão íntima e satisfatória com o Senhor. Jesus está dizendo para nós aqui, irmãos, que aquele que tem sede deve buscar na fonte certa a satisfação da sua sede. Ele está dizendo isso neste momento aqui, neste texto, já no final do livro de Apocalipse, ele está dizendo que nele as pessoas então podem buscar a satisfação da sua sede, e elas então terão a sua sede saciada, o seu desejo de satisfação interior saciado. O texto vai falar sobre isso de uma maneira muito rica, de uma maneira muito empolgante até. Jesus está nos dando aqui a receita da satisfação espiritual, onde nós olhamos aqui o próprio Cristo dizendo para que todos aqueles que têm sede vão até Ele, e quem quiser beba de graça da água da vida. Este livro de Apocalipse, irmãos, ele foi escrito por João, quando este homem estava preso em uma ilha chamada Patmos, ilha de Patmos. João estava ali exilado pelo Evangelho, fugindo das perseguições que ele estava sofrendo pelo Evangelho. Então ele estava ali na ilha de Patmos, escondido, de repente com muitas questões na sua cabeça, com algumas dúvidas, com alguns temores, com alguns medos. Mas João, ele estava ali por amor a Cristo, e Cristo não o abandonaria naquele lugar. Cristo não o abandonaria naquele momento que ele estava sofrendo por sua fidelidade ao Senhor. Jesus jamais faria isso com qualquer um dos seus servos.
abandonar um servo seu que está sofrendo por amor a ele. Jamais. Jamais isso aconteceria, de Jesus abandonar um servo seu que sofre por sua fidelidade a ele. Jesus está mostrando aqui para nós, irmãos, sobre a satisfação espiritual. E no decorrer deste livro de Apocalipse, nós vamos ver que Jesus tem o controle de tudo na história. De Apocalipse, capítulo 1 até o último capítulo de Apocalipse, você vai entender, se você ler tranquilamente esse livro, que é um livro enigmático, um livro cheio de simbolismos, um livro difícil de entender, mas você vai ver que este livro nos dá, então, várias lições, e uma dessas lições é que Jesus ele tem um controle sobre a história, e que a história ela está diante dos olhos de Cristo, que a história da redenção está diante do Senhor. Nada foge ao conhecimento do Senhor. Tudo que está acontecendo enquanto nós estamos aqui, no âmbito terreno, nesta realidade aqui temporal, está diante dos olhos de Cristo, está diante do Senhor. E isso nós podemos ver pelo controle de Deus em toda a história, e também por Deus falar, por Cristo falar no seu livro, aqui em Apocalipse, sobre fatos que ainda irão acontecer, fatos que aconteceram no passado, fatos que acontecem no presente e fatos que vão acontecer no futuro. Ou seja, Jesus, ele conhece todas as coisas. Este livro também vai nos mostrar, irmãos, as consequências de uma vida distante de Deus. Quais são elas? Quais são essas consequências? O que acontece quando uma pessoa, ela então decide voluntariamente viver uma vida distante do Senhor, mas também mostra as recompensas para aqueles que andam fiéis à palavra de Jesus, que são fiéis à palavra do Senhor. Aqui no final do livro de Apocalipse, irmãos, Jesus vai então trazer essa mensagem para nós, essa mensagem de recompensa, essa mensagem de gratificação, essa mensagem que mostra o que nós teremos lá na frente como recompensa pela nossa fidelidade a Cristo Jesus. Aqui no final desse livro, isso vai ficar claro para nós. Isso seria então um chamado de Cristo para cada um de nós, uma convocação para todos nós, para que todos nós aqui nesta noite tenhamos sede de Jesus, venhamos almejar a Cristo, que nós venhamos querer, irmãos, saciar a nossa sede em Jesus. Se nós não quisermos isto, Jesus não vai querer matar a sede de quem não tem sede, de quem não tem interesse em se saciar nele. Mas aquele que tem esse desejo, aquele que quer de fato se saciar em Cristo Jesus, ele tem então a fonte inesgotável de uma água viva, de uma água que transforma, de uma água que de fato sacia a sede que nós temos, a sede de Deus que nós temos. Então é uma convocação para cada um de nós, para que nós então tenhamos esta busca pelo Senhor. Lá em Isaías capítulo 55, verso 1, diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Nesse texto aqui está falando sobre coisas assim, que muitos podem não entender, mas está falando aqui da oferta da graça de Deus. Que sem ter dinheiro, sem a gente ter condição de comprar alguma coisa que seja, nós então recebemos gratuitamente dessas águas que saciam. Por isso que o profeta disse lá no seu texto: todos vós que têm sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde e comprai. Quem hoje consegue comprar qualquer coisa que seja sem dinheiro? Quem consegue adquirir qualquer coisa hoje sem que haja então uma troca financeira? Impossível. Mas essa satisfação em Cristo Jesus é totalmente gratuita, é totalmente de graça.
Cristo, ele oferece isso totalmente gratuitamente, totalmente de graça. E nós temos esse acesso a essas águas que o Senhor nos oferece. Essas expressões de Jesus, os que não têm dinheiro, sem preço, vinho e leite, falam a respeito da graça de Deus. A mesma graça de Deus que nos salva é aquela então que vai satisfazer o nosso desejo de conhecê-lo mais, de aprofundar-se mais no conhecimento do Senhor, de aprofundarmos mais na intimidade com Deus. É a mesma graça então que satisfaz o nosso coração, queridos. Não é pelos nossos méritos que nós temos a satisfação dos nossos desejos. Muitas pessoas estão tentando satisfazer os seus desejos a partir dos seus próprios méritos, a partir daquilo que elas são em si mesmo. E nós precisamos observar que tudo isso, obras humanas, não nos levam a lugar algum, mas é pela graça de Deus, é pela graça de Jesus, então, que nós vamos receber gratuitamente dessa fonte de águas vivas que satisfazem o nosso coração. No mundo é diferente. No mundo é assim, você só ganha alguma coisa em troca de algo que você pode oferecer. Se você pode oferecer algo, você ganha algo em troca. Se você tem dinheiro para comprar, você vai receber aquilo que o seu dinheiro tem condições de comprar. Mas em relação às coisas de Deus não são assim. Nós não conseguimos comprar a graça de Deus. Nós não conseguimos comprar o favor de Deus. Nós não conseguimos comprar nada que vem do Senhor. Se nós achamos que de alguma forma nós merecemos o dom gratuito de Deus, nós precisamos urgentemente rever os nossos conceitos. Porque tem muitas pessoas hoje dentro das igrejas evangélicas acreditando simplesmente no seu próprio potencial, no seu próprio poder, no seu próprio conhecimento, nas suas próprias capacidades, e se esquecem completamente da graça de Deus. Se esquecem. Então, Jesus olha para essa pessoa e diz: seja feita a sua vontade, tente fazer do seu jeito, tente fazer da sua forma, já que você acha que consegue fazer alguma coisa sem mim. Jesus simplesmente faz isso, mas não é o seu desejo. Não é o desejo de Jesus que nós venhamos simplesmente contar com as nossas próprias forças, mas é desejo dele que nós venhamos acreditar e confiar no seu poder, que é lindo e maravilhoso, e está disposto a encher os nossos corações do seu poder e da sua graça. Se você não tem nada para oferecer neste mundo, também não terá satisfação dos seus desejos. Mas em Cristo, se você não tem nada a oferecer a Ele, a não ser o seu coração quebrantado, Ele vai derramar uma porção dobrada do seu Espírito sobre sua vida em nome de Jesus. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Nós precisamos acreditar que Jesus, Ele está disposto a derramar em nós a sua graça, o seu poder, a sua unção. Lá no versículo 6, diz assim, Apocalipse 21, 6, disse-me ainda: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. Muitas pessoas procuram se satisfazer de tantas formas neste mundo, que eu não vou ter muito tempo de expor aqui, mas as pessoas, elas muitas vezes se iludem com fontes que não podem satisfazer a sua sede espiritual. E tem 3 atitudes que nós podemos então adotar para que nós venhamos ter a satisfação da nossa sede por Cristo saciada. E nesta noite nós podemos ter isto. Nesta noite nós podemos ver como nós podemos fazer, o que nós podemos fazer, como nós devemos ser, para nós termos então o nosso coração cheio da graça do Senhor e ter a satisfação em Cristo Jesus. A primeira dessas atitudes é uma atitude de reverência pela presença de Deus. Veja o verso 8 que diz: eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas, tenho-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Quando João então viu aquele anjo, aquele momento em que João teve essa experiência, uma experiência que tocou o seu coração,
Então ele cai aos pés desse anjo, que mostrou então tudo aquilo para ele. Já no final do livro de Apocalipse, muitas coisas João já tinha visto, que o anjo tinha lhe mostrado. Então João, ele se prostra diante daquele anjo, quando ele diz aí no versículo 8, tendo ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. João queria adorar o anjo, João queria cultuar o anjo, mas não era simplesmente uma idolatria, ele estava ali sabendo que aquele anjo ali representava o próprio Deus, que aquele anjo estava ali não em nome dele mesmo, mas estava ali representando algo maior que ele. Mas o anjo diz a ele assim, exortando: não faça isso, João. Eu sou seu servo como vocês, seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Você não pode se curvar diante de mim. Eu sou um anjo. Adore ao Senhor. Adore a Deus. A gente vai em alguns lugares, às vezes, que a gente percebe como as pessoas, elas reverenciam os anjos. Os anjos são importantíssimos, são enviados de Deus para agir em nosso favor, agir em favor do seu povo, do povo do Senhor, povo de Deus. Mas os anjos, eles não são dignos de reverência. E nem eles querem ser cultuados, nem eles querem ser reverenciados. O próprio anjo diz aqui: olha, João, não faz isso. Não se curva diante de mim, adora a Deus. É Ele que é digno da glória. É Ele que é digno do louvor. É Ele que é digno da adoração, João. Não faça isso. Adore a Deus. Mas João, ele estava ali com as melhores das intenções. Ele estava ali querendo reverenciar a presença de Deus. Assim como Isaías também, lá em Isaías capítulo 6, em que ele se curva diante de Deus, dizendo que os seus lábios são impuros, que ele é um homem que habita no meio de um povo de impuros lábios. E ele então estava ali constrangido diante da presença do Senhor. Esse constrangimento diante da presença do Senhor, que tem se perdido hoje, tem se perdido, tem acabado, não está sendo mais visto isso. Que nós possamos nos encurvar diante da presença desse Deus. Que o nosso coração, irmãos, esteja encurvado diante de Deus. Primeiramente o nosso coração, uma atitude de reverência, ela tem que partir primeiramente do coração. E se um coração é reverente ao Senhor, inevitavelmente o seu corpo também reverenciará a Deus. O nosso corpo, as nossas atitudes, as nossas palavras irão reverenciar ao Senhor. Como que está o nosso coração? Como está? Será que o nosso coração é reverente a Deus? Será que a nossa alma, ela se estremece quando a palavra dele está sendo pregada? Quando tem pessoas orando e falando com ele, clamando a ele, conversando com Deus, o Criador de todas as coisas? Será? Um dia eu estava aqui na igreja e nós observamos uma cena que deixou a gente maravilhado. Nós não vamos falar quem é, mas era a abertura do culto, tinha algum irmão aqui na frente lendo um texto bíblico, e algumas pessoas entraram ali pela porta da igreja, e enquanto o texto bíblico não foi lido por completo, a pessoa não adentrou o templo. Ela esperou ali na porta para depois entrar. E aquilo me chamou a atenção, porque ela não queria distrair a atenção das pessoas que estavam prestando atenção e lendo o texto bíblico. Eu achei aquilo maravilhoso. Aquele ato de reverência daqueles irmãos que esperaram. E isso, irmãos, eu não estou querendo colocar como uma regra que tem que esperar na porta para entrar na igreja, não é isso. O que eu estou falando aqui é uma disposição, é algo individual, pessoal, da pessoa em querer agradar ao Senhor e não agir de forma irreverente diante de Deus. E isso não vale simplesmente para a igreja, mas vale para qualquer outro lugar.
O nosso coração deve ser reverente a Deus, independente do lugar onde nós estamos. Seja na igreja, seja em casa, seja no nosso trabalho, seja na rua, enfim. Nós precisamos ter uma postura, uma atitude de reverência na presença de Deus. E é isso que nós vemos aqui em João, quando ele se encurva reverentemente diante daquele anjo para adorar a ele. Nós vemos também uma segunda atitude que nós temos, então, podemos adotar, para que nós, então, tenhamos a nossa sede de Cristo saciada, que é uma atitude de buscar a santidade de Cristo. Versículo 4 diz assim, 22, verso 4. 14, melhor dizendo. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Aqui o próprio Cristo falando uma palavra de incentivo à santidade, incentivo a uma vida de santificação. E é interessante, irmãos, que o tema da santificação está presente em várias passagens bíblicas. O tema da purificação pessoal, o tema da consagração a Deus, esse assunto, ele está muito presente. E em um certo momento da história da igreja, o assunto da santidade ele era muito mais falado do que ele é hoje. O assunto da abstenção dos desejos da carne, da purificação do coração, da purificação dos lábios, das atitudes, dos pensamentos. Isso está muito forte nas Sagradas Escrituras. E o próprio Cristo está dizendo aqui, irmãos, felizes são aqueles que vivem dessa forma. Felizes são aqueles que lavam as suas vestes. Felizes são aqueles que lavam as suas vestes. E assim, têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Felizes, abençoados, são bem-aventurados os que vivem em santidade. E infelizmente as pessoas olham hoje uma pessoa que, a ideia de ser santo como uma pessoa ser triste, uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa sem alegria. Não, Jesus fala que são felizes. São felizes os que lavam as suas vestes. São felizes aqueles que têm as suas vestes limpas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É importante, irmãos. É importantíssimo. A gente, ontem mesmo, estávamos falando a respeito desse olhar para dentro de si mesmos, aqui no culto jovem, que foi muito bom. Olhar para dentro de nós mesmos e verificar o que nós temos sido diante de Deus. Como está o nosso coração diante da presença do Senhor? Como estão as nossas vestes? Como estão as nossas vidas diante da presença desse Deus? Eu gostaria de citar aqui um trecho de um pensamento de um teólogo que chama J.C. Ryle. Ele diz assim: um homem santo se esforçará por evitar todo o pecado conhecido, observando cada mandamento revelado. Terá uma decidida inclinação mental para Deus, o desejo no íntimo de cumprir a sua vontade, um maior temor de desagradar o Senhor do que de desagradar o mundo, e um amor a todos os caminhos de Deus. Veja só, irmãos, o que significa ser um homem santo. Ser um homem santo é ser esse tipo de homem que vai se esforçar ao máximo para evitar todo tipo de pecado conhecido. Ele vai observar cada mandamento revelado. O homem santo terá uma decidida inclinação mental para Deus. O homem santo, ele vai ter um desejo no seu íntimo de cumprir a sua vontade. E um maior temor, talvez esse seja um ponto mais importante, o maior temor de desagradar o Senhor do que de desagradar o mundo. E hoje as pessoas têm mais medo de desagradar o mundo do que de desagradar a Deus. As pessoas, elas não medem esforços
para que elas não desagradem ao mundo, mas elas, de igual maneira, não medem esforços para desagradarem a Deus. Elas desagradam a Deus fazendo questão de desagradar a Deus. Elas pecam fazendo questão de pecar contra Deus. E um homem santo terá um amor a todos os caminhos de Deus. Amor, amar a Deus acima de todas as coisas. A atitude de buscar a santidade de Cristo, ela deve ser originada no amor, porque senão vira legalismo. Senão vira legalidade, legalismo. Se você quer simplesmente buscar a santidade sem amor no coração, é religiosidade, é religião, e para Deus não vale nada, não faz nenhum sentido. Mas se a nossa motivação para ser santo vem de um coração que ama a Deus, aí sim, nós então seremos essas pessoas felizes, que diz o versículo 14, felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito de entrar, o direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. É um apelo do Senhor à sua igreja no século 21, um apelo da santidade, um apelo da santificação, um apelo ao enchimento do Espírito Santo. Somente assim nós poderemos então entrar na cidade pelas portas. A terceira e última atitude que nós podemos ter então para nos encher e nos saciar da nossa sede, é uma atitude de encher-se diariamente do poder de Deus. Verso 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça na água da vida. Muitas pessoas, elas ainda não entenderam o poder desse Deus. Algumas pessoas ainda estão em dúvida se de fato existe um Deus, e se esse Deus existe, é um Deus poderoso, um Deus capaz de interferir na existência humana. Muitas pessoas ainda estão titubeando entre esse tipo de pensamento, entre esse tipo de dúvida a respeito de quem é esse Deus, de quem esse Deus, de que Deus que essa Bíblia fala, esse Deus que nós estamos aqui nessa noite para falar a respeito dele. E é uma dificuldade que nós temos, irmãos, para falar a respeito do poder de Deus, porque por mais que nós sejamos capazes de articular palavras, ideias e pensamentos para chegar a uma definição lógica, clara, a respeito de quem Deus é, nós nunca chegaremos ao ponto de levar as pessoas a uma total compreensão de quem é Deus. Nós nunca vamos chegar a este ponto de levar as pessoas a compreenderem de fato como Deus é poderoso. Porque o poder de Deus ele é infinito. O poder de Deus é inesgotável. E normalmente o ser humano ele usa a comparação para que ele possa compreender alguma coisa. Ele compara alguma coisa para que então possa compreender uma outra coisa que ele não sabe o que é. E com Deus, como que a gente vai usar esse recurso da comparação? Me diz, você vai comparar Deus com quem? Nós vamos comparar Deus com quem nessa vida? Para que a gente possa então ter uma compreensão mais profunda de quem Deus é. E para levar as pessoas então a entenderem plenamente o poder desse Deus. Mas o que nós temos de Deus revelado nas Escrituras é suficiente para tocar o nosso coração de tal maneira que é impossível nós conhecermos o poder de Deus revelado nas Escrituras e não nos encurvarmos diante desse Deus tão poderoso. E além daquilo que Deus revelou nas suas Escrituras, nós temos a revelação por meio da natureza. Quando nós passamos então a refletir sobre os fenômenos da natureza e toda a criação de um modo geral, nós então precisamos de um exercício espiritual, de um exercício da nossa inteligência, para que a gente possa então contemplar um pouco mais da inteligência, do poder desse Deus. Do poder desse Deus.
E muitas pessoas passam por essa vida sem fazer esse tipo de reflexão. Passa a vida delas inteira sem fazer esse tipo de exercício para compreender o poder de Deus, para saber um pouco mais quem esse Deus é. O texto diz, irmãos, no verso 17, quem o Espírito e a noiva dizem vem, e todo que ouvir diga vem, quem tiver sede venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Nós temos que ter essa atitude de nos encher do poder desse Deus. Ele está falando aqui dessa água, essa água da vida, essa água poderosa, essa água que nos enche, essa água que nos sacia, essa água que mata a nossa sede, essa água que nos traz alegria, que nos traz transformação, que nos traz esperança. É uma água poderosa, é o poder de Deus. O próprio texto está dizendo, o Espírito e a noiva dizem, vem. É um chamado, irmãos, para que a gente possa experimentar o poder de Deus. O poder desse Deus. O poder de Deus. O poder de Deus está disponível a nós. O poder de Deus está disponível a mim e a você, para viver uma vida sobrenatural, para viver uma vida diferente nesse mundo, para desfrutar de uma vida tão abençoada nesta vida, mas com o nosso coração numa eternidade muito superior a essa vida que nós vivemos hoje. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual é devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. Enchei-vos do Espírito Santo. O texto bíblico deixa-nos claro que Ele quer fazer isso. Jesus quer fazer isto sobre as nossas vidas. E nessa noite nós estamos aqui e Ele tem isso para derramar sobre os nossos corações neste lugar. Se a sua vida tem sido uma vida monótona, uma vida que não tem muita novidade, uma vida que não tem acontecido muitas coisas diferentes, que você está vivendo uma vida numa rotina cansativa, convido você nesta noite a se aventurar pelos rios das águas de Deus, a se aventurar em beber dessas fontes das águas da vida, porque certamente você não será mais o mesmo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, aqueles que aprofundam nos rios de Deus, eles vivem em novidade de vida. Nós vivemos em novidade de vida todo santo dia. Todo dia nós temos então uma nova oportunidade de nós desfrutarmos mais desse amor tão maravilhoso, esse amor tão bendito. Eu convido você nesta hora a ficar de pé, para nós orarmos. Amém. Pessoal do louvor, pode estar aqui à frente, por gentileza. O Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que tem sede diz, vem. Eu gostaria de pedir para os diáconos, por gentileza, apagar essas lâmpadas aqui na frente, por favor. E eu quero convidar você a vir aqui à frente, irmãos, para nós nos enchermos deste poder de Deus, dessas águas do Espírito Santo que estão jorrando aqui nesse lugar. Você precisa vir, é um chamado. Jesus fala, vem, e aquele que vem vai receber, mas não é para vir confiando em homens, em pessoas, mas vir com sede de Cristo, com sede de Deus. A sua história nunca mais será a mesma, querido. Se você decidir dentro do seu coração ter uma vida diferente na presença do Senhor, você vai ver a vida maravilhosa que Deus tem para fazer, que Deus tem para te dar. Uma vida cheia de surpresa, uma vida cheia de milagres, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia da profundidade do Senhor. Se você deseja isso para a sua família, vem aqui à frente também, que Ele tem um manancial para derramar sobre a sua casa, sobre a sua família. Você que está vendo os seus familiares distantes dessas águas,
vem aqui à frente. Vem aqui representar a sua família. De repente alguém na sua família está triste, desanimado, sem esperança de que algo venha acontecer, sem esperança de uma cura, sem esperança de uma porta aberta. Vem aqui à frente. Nós vamos orar por todos, e as águas do Senhor, elas se derramarão aqui neste lugar, em nome de Jesus. Ore com fé, querido. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Venha sobre nós, Espírito Santo. Venha neste lugar, Espírito Santo. Venha neste lugar, Espírito Santo. Quebranta o nosso coração, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eu sou abençoado. Oh, querido, você não sabe o que Deus pode fazer na sua vida. Você não sabe o que o Espírito Santo pode fazer na sua história nesta noite. Então somente creia nas águas do Senhor que estão neste lugar. E elas podem encher o seu coração. Elas podem satisfazer a sua sede. Talvez você tenha buscado se saciar em várias fontes que não tem satisfeito sua alma, que tem deixado a sua alma amargurada, a sua alma tem ficado triste. Ele tem alegria para derramar sobre a sua vida nesta noite. Ele tem fogo para derramar sobre você nesta noite. Mas eu escolho Aleluia. Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado agora. Você pode orar por ela neste momento. Ore para que as águas do Senhor venham se derramar sobre este coração. Ore com fervor, querido. Ore com força, ore com a sua alma nesta noite. Deus pode tocar na vida dessa pessoa que está do seu lado. Que o Espírito Santo possa te batizar com o Espírito Santo. Que o Senhor possa derramar fogo vivo sobre o seu coração e inflamar a sua alma. Que Deus possa inflamar a sua alma, colocar amor sobre o seu coração. Que Deus possa encher o coração desses jovens aqui do fogo do Espírito Santo e dar uma experiência de quebrantamento, uma experiência de renovação espiritual. Renova o seu compromisso com o Senhor, querido, nesta noite. Abra mão do pecado, abra mão da apatia, abra mão do distanciamento do Senhor, abra mão da frieza espiritual. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se nós cremos no Deus que muda, que transforma as vidas, que pode mudar o nosso futuro, mudar a nossa alma. Se nós cremos nesse Deus, nós receberemos dele a nossa vitória, querido. Basta nós esperarmos em Deus e ele nos dará a vitória. Porque quem espera em Deus sabe que ele pode dar a vitória. Nós conhecemos Deus dentro daquilo que ele nos dá para conhecer, mas por aí nós já podemos ter certeza de que o Senhor nos fará vencer, de que o Senhor nos dará a vitória, não aquela vitória como nós vemos, mas a vitória que ele vê, a vitória que ele tem para nós, que é muito maior do que aquela que nós muitas vezes esperamos. Ó Deus soberano e altíssimo, eu te apresento essas almas que estão aqui na tua presença,
de mãos dadas. Está escrito que o Senhor estaria no nosso meio, que o Senhor estaria conosco até a consumação do século, que o Senhor não nos abandonaria, que o Senhor nos daria, Senhor, a tua presença para continuarmos a vencer. Oh Deus, o Senhor nos prometeu através do teu Filho que nós venceríamos o mundo. Por isso, Senhor, nós pedimos a vitória sobre a vida dessas pessoas que aqui estão, a vitória espiritual, a vitória emocional, a vitória material. Meu Deus, abençoa os relacionamentos nessa noite, que haja, meu Deus, uma transformação dos relacionamentos. Meu Deus, que as pessoas aqui aprendam a se relacionar, Senhor, melhor com pais, mães, irmãos, esposos, esposas. Meu Deus, que nessa noite o Senhor nos complete, que nessa noite nós sejamos preparados para te servir melhor. Em nome de Jesus, haja, meu Deus, a tua bênção sobre a vida dessas pessoas. Que o teu favor e a tua graça cumpra, meu Deus, cada pessoa aqui presente. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. E agora, irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça poderosa e satisfatória de Cristo Jesus e o poder do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas até o arrebatamento da igreja. E todos digam: glória a Deus! Vamos aplaudir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Tenham uma ótima semana. Vamos participar ali de um momento de comunhão pós-culto. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Santo, 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 todos os... Fala pra ele, pastor, que a funcionária já estão aí pra gente cantar. É história, é poder. Eu olho para a cruz. Tá ligado? Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz